Meu nome é Elo e tudo isso aconteceu em agosto de 2008. Lembro-me disso tão claramente como se fosse ontem. Foi um dos verões mais quentes que tivemos em anos e eu estava ao volante do meu velho caminhão de carga, transportando uma carga de chapas de aço para um canteiro de obras no sul de Missouri. Naquela época, eu tinha mais de 20 anos de experiência como caminhoneiro e, honestamente, achava que já tinha visto de tudo. Mas o que aconteceu naquele dia me assombra até hoje. Eu dirigia pela rodovia 60 em um trecho através da Floresta Nacional Mark Twain, um lugar realmente bonito durante o dia, mas muito desolado e assustador à noite. Estava fazendo um bom tempo e planejava parar em um posto de caminhoneiros perto de Springfield para ir ao banheiro, comer algo e talvez dormir um pouco antes de continuar meu caminho. No entanto, alguns quilômetros antes de chegar ao posto, encontrei um caminhão velho e enferrujado estacionado ao lado da estrada com o capô levantado. À medida que me aproximava, vi um homem gordo começar a acenar com os braços para mim. Nós, caminhoneiros, temos um código não falado, sempre ajudamos uns aos outros. Então, diminui a velocidade, estacionei um pouco mais adiante e fui até ele para ver o que estava acontecendo e tentar ajudar. O homem tinha cerca de 45 anos e estava usando uma camisa de flanela que deveria ser branca, mas estava completamente manchada de graxa, assim como seu rosto e suas mãos. Era evidente que ele estava trabalhando naquele caminhão há algum tempo, talvez o dia todo. O sol estava se pondo e, antes que eu chegasse, ele começou a caminhar em minha direção. "Graças a Deus que você parou", ele disse, parecendo bastante aliviado. Ele apertou minha mão e se apresentou como Neil, explicando que estava parado ali havia cerca de 4 ou 5 horas e que, aparentemente, o caminhão tinha um alternador danificado. Ele me pediu se eu poderia levá-lo até a cidade mais próxima para passar a noite, pela manhã, tentar encontrar a peça e um mecânico que pudesse vir com ele. Olhei-o de cima a baixo e, após avaliá-lo por alguns momentos, ele parecia ser uma pessoa inofensiva, então não tive coragem de deixá-lo lá sozinho. Afinal, a próxima cidade estava a 20 milhas de distância. Neil voltou para o caminhão, pegou uma pequena bolsa e subiu no banco do passageiro do meu caminhão e, então, seguimos viagem. Neil era um cara bastante falante. Comentou que era de Alabama e estava a caminho de pegar uma carga em Saint Louis. Também me contou que seu velho caminhão estava dando problemas há semanas, mas ele achava que conseguiria ir mais longe. Quando estávamos a cerca de 15 a 20 minutos na estrada, notei alguns carros no meu espelho retrovisor. Eles vinham um atrás do outro e nos seguiam bem de perto. A princípio, não dei muita atenção a eles. Pensei que talvez fossem alguns motoristas impacientes que queriam me ultrapassar. Ambos os carros continuavam atrás de nós, o que era bastante estranho, considerando que éramos os únicos veículos na estrada naquele momento. Começando a ficar nervoso, perguntei a Neil se ele os conhecia, apontando com a cabeça para o retrovisor. Ele virou-se para olhar e disse que nunca tinha visto aqueles carros antes. Brinquei, perguntando se ele estava fugindo de alguém, e ele riu, mas com um pouco de nervosismo. Ele não disse nada, mas percebi que sua voz estava trêmula, o que me deixou ainda mais alerta. Eu também estava ficando nervoso com aqueles dois carros nos seguindo. A partir daquele momento, mantive meus olhos fixos neles. Eles nos seguiram por cerca de 16 quilômetros, e em nenhum momento tentaram nos ultrapassar. Isso era muito suspeito. Quando chegamos a um trecho com mata fechada dos dois lados da estrada, eles finalmente fizeram sua jogada. Ambos os carros aceleraram, e depois de nos ultrapassar, fecharam a estrada na nossa frente, forçando-me a frear bruscamente. "O que diabos é isso?", gritei, enquanto os carros paravam bruscamente em nossa frente. 3 homens saíram dos carros, todos armados, caminhando diretamente em direção ao meu caminhão. Meu coração começou a bater acelerado, e quando olhei para o lado, notei que Neil estava pálido e suando intensamente. Sussurrei para ele tentar ficar calmo e estendi a mão para debaixo do assento, só para perceber que tinha deixado minha arma em casa.
Recentemente, a empresa para a qual eu trabalhava tinha decidido restringir os motoristas de levarem armas, o que me fez parar de carregá-la nas últimas viagens. Os homens se posicionaram em ambos os lados do caminhão, apontando armas para nós. Um deles ordenou que saíssemos do veículo. Olhei novamente para Neil, que parecia prestes a desmaiar, e disse aos homens que não queríamos problemas, levantando as mãos em rendição. Disse que podiam levar o que quisessem. No entanto, o mesmo homem repetiu o comando, dessa vez de forma mais agressiva. Fizemos como ordenado. Saímos devagar do caminhão, e Neil quase tropeçou ao descer. Outro homem nos ordenou que fossemos para o lado da estrada, mantendo as armas apontadas para nós, e nos disse para esvaziar os bolsos. Entregamos nossas carteiras, celulares e chaves. Podem levar o caminhão, só nos deixem ir, eu disse, tentando manter a calma. Calha a boca, ele respondeu bruscamente. Ele pegou nossos pertences e os jogou em um dos carros, enquanto os outros dois homens continuavam nos apontando as armas. O líder então jogou as chaves do caminhão de volta para mim e ordenou que eu ligasse o motor. Olhei novamente para Neil, que estava tão confuso quanto eu. O homem me alertou para não tentar nada, pelo meu próprio bem e pelo de Neil. Entrei na cabine, com um dos homens ainda me apontando a arma, e liguei o caminhão. O motor rugiu. Um dos homens gesticulou para Neil entrar em um dos carros, enquanto os outros dois me seguiam de perto. Não fazia ideia do que estavam planejando, mas não ia discutir com alguém armado. Comecei a dirigir, seguindo o carro onde Neil estava, com os outros dois homens logo atrás. Dirigimos por cerca de 20 minutos, embora parecesse uma eternidade. Eles nos levaram por uma estrada de terra estreita, que saía da rodovia e nos levava mais fundo na floresta. Minha mente começou a buscar rotas de fuga, mas era inútil. Não havia como escapar, e mesmo que houvesse, eu não deixaria Neil nas mãos deles. A situação era complicada. As árvores nos cercavam, e eu sabia que estávamos caminhando para uma armadilha. Finalmente, os carros pararam em uma pequena clareira na floresta. Os homens saíram dos carros, ainda segurando suas armas, e mandaram que eu saísse do caminhão. Minhas mãos tremiam e meu coração disparava. Se eles nos trouxeram até ali, não era por algo bom. Eu pensei, se quisessem apenas nos roubar, teriam feito isso na estrada e ido embora com nossos pertences e o caminhão. O líder fez um sinal para que eu o seguisse para dentro da floresta, onde Neil já estava sendo levado por outro dos homens. Esse era um sujeito baixo e corpulento, com um olhar diabólico que ele me lançou, seguido de um sorriso malicioso. Caminhamos por alguns minutos até chegarmos a uma velha cabana abandonada. Meu estômago se revirou de medo quando vi aquilo. Os homens nos empurraram para dentro. Não havia quase nada além de alguns móveis velhos e muita sujeira. Eles nos mandaram sentar no sofá empoeirado. O que vocês querem? Perguntei ao líder, tentando manter minha voz firme. O homem com um sorriso diabólico respondeu, com um tom perturbador, só queremos ter certeza de que vocês não vão correr para a polícia. Ele se virou para seus comparsas, que também riram. Em seguida, começaram a amarrar nossas mãos e pés. Um suor frio desceu pelo meu corpo quando o terceiro homem disse, zombando, não vão a lugar nenhum. Todos riram e saíram da cabana, fechando a porta atrás de si. Assim que saíram, comecei a tentar soltar as cordas e disse a Neil que precisávamos sair dali. Ele, pálido e tremendo, me perguntou com uma voz trêmula, eles vão nos matar, não vão? Respondi, tentando soar confiante, não, se conseguirmos sair primeiro. Tentei desfazer os nós o mais rápido possível. O trabalho era lento e doloroso, mas consegui sentir as cordas afrouxarem. Nesse momento, ouvimos o som dos carros ligando e indo embora, nos deixando sozinhos no silêncio misterioso da floresta. Quando finalmente me soltei, comecei a desamarrar Neil. Obrigado, amigo, ele disse com a voz trêmula.
Eu brinquei, guarde os agradecimentos para quando estivermos realmente a salvo. Ele concordou e, juntos, saímos da cabana. Já estava escuro, e a visibilidade era muito baixa. Embora soubéssemos que os carros tinham partido, o medo de que eles pudessem voltar nos assombrava. Neil me perguntou se eu sabia como voltar. A verdade era que tínhamos caminhado tanto para dentro da floresta que eu só tinha uma vaga ideia. Sabia que deveríamos caminhar na direção oposta à cabana, e assim fizemos. Finalmente, chegamos à estrada, mas começamos a questionar se aquilo era realmente uma boa ideia. O pânico de que os homens pudessem retornar nos invadia. Mas se quiséssemos ajuda, não podíamos ficar na floresta. Começamos a caminhar, sempre atentos a qualquer ameaça, prontos para nos esconder entre as árvores ao menor sinal de perigo. O sol já havia se posto, e a única coisa que víamos era o reflexo da lua nas folhas das árvores. Mantive os ouvidos atentos, tentando captar o som de qualquer carro que pudesse estar se aproximando. Depois do que pareceu uma eternidade, ouvimos o som distante de um veículo. Meus nervos estavam à flor da pele, pensando que pudesse ser um dos nossos agressores. Puxei Neil para a vegetação, e nos agachamos, segurando a respiração enquanto o carro se aproximava lentamente. Foi então que percebemos que não era nenhum dos carros de antes, mas sim um velho sedã, com um homem idoso ao volante. Provavelmente alguém da região. Certificando-me de que não eram aqueles caras, me levantei imediatamente, acenando com os braços. Ei, ei! Começamos a gritar para o motorista. Vimos o carro começar a desacelerar até parar. O motorista abaixou o vidro e olhou para nós com desconfiança. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, claramente desconfiado. Por favor, precisamos da sua ajuda, eu disse, rapidamente. Contei que nosso carro havia sido roubado e que tínhamos sido sequestrados. Também pedi que ele ligasse para a polícia, pois os ladrões haviam levado nossos celulares e todos os nossos pertences. O homem nos olhou por alguns segundos e depois assentiu. Entrem, vou levar vocês até o posto do xerife. Entramos no banco de trás, exaustos e aliviados. O homem se apresentou como Jeff e nos levou até a cidade mais próxima, um lugar pequeno chamado Ellington, onde nos deixou no escritório do xerife. Uma vez lá, demos nossos depoimentos, descrevendo os 3 homens e tudo o que havia acontecido. O xerife, um veterano de aparência dura chamado Stuart, felizmente levou nossa história muito a sério. Vamos enviar uma patrulha para procurar seu caminhão e pegar esses homens, ele nos assegurou. Vocês tiveram muita sorte de estarem vivos. Ele estava absolutamente certo. Neil e eu trocamos olhares, estávamos vivos, mas profundamente abalados. Os deputados do xerife nos conduziram de volta à clareira na floresta, mas não havia sinal dos homens. Enquanto caminhávamos pelo perímetro, um oficial chamou pelo rádio, anunciando que haviam encontrado meu caminhão abandonado. Fomos até o local com o xerife, e lá estava meu caminhão, abandonado entre as árvores, mas, fora isso, intacto. Mantenham os olhos abertos, nos alertou o xerife ao nos prepararmos para partir, esses caras podem voltar. Agradecemos a ele e voltamos para a estrada, dirigindo em direção ao posto de caminhões mais próximo. Precisávamos ligar para nossas empresas e relatar o ocorrido, mas, mais do que isso, precisávamos descansar. Enquanto dirigíamos, não conseguia parar de pensar em como estivemos perto de morrer naquela noite. Sempre me considerei um cara durão, mas essa experiência me abalou profundamente. Me olhava silenciosamente pela janela, perdido em seus próprios pensamentos. Nos despedimos no posto de caminhões, trocando números de telefone prometendo manter contato, mas nunca nos vimos novamente. No entanto, lembro-me dele sempre que passo pelo sul do Missouri. Aquela noite mudou muito a minha vida. Agora sou muito mais cauteloso, muito mais consciente dos perigos na estrada. Ainda ajudo as pessoas quando posso, mas estou sempre alerta, sempre preparado para o inesperado. E, de vez em quando
Quando dirijo pelos trechos mais escuros e solitários da estrada, lembro-me daqueles homens e me pergunto se eles foram pegos ou se ainda estão por aí, procurando a próxima vítima. Mas não deixo isso me consumir. A vida continua, e eu também. Afinal, a estrada sempre foi meu melhor lugar, e sempre há outra carga para levar a outro destino. E enquanto minha missão for estar ao volante, continuarei em frente, não importa o que a estrada tenha reservado para mim. Um caminhoneiro está sempre em movimento e sempre atento à próxima rota. Meu nome é Ernesto, e a história que vou contar agora aconteceu comigo em uma noite, quando me deparei com a situação mais assustadora que já vivi. Eu costumava trabalhar à noite no Arizona, quase no meio do nada, em uma antiga fazenda que agora havia sido transformada em um hotel. Era um bom lugar para trabalhar, tanto que eu diria que provavelmente foi o emprego mais fácil que já tive. Mas o único inconveniente era ter que dirigir 1h30 toda noite para voltar para casa. Era realmente exaustivo. No começo, eu odiava, pois tomava uma grande parte do meu tempo livre, mas com o tempo, acabei me acostumando. Certa noite, durante meu trajeto habitual para casa, parei em um caminhão de tacos que ficava mais ou menos no meio do caminho para comer alguma coisa, pois estava completamente faminto e não aguentava esperar até chegar em casa. O caminhão ficava estacionado do lado de fora de um parque de trailers, então imagino que o dono morava lá ou dirigia até lá todas as noites para vender seus tacos. O caminhão estava funcionando naquele local há cerca de 2 meses, já que eu o tinha visto várias vezes antes, mas nunca havia parado. Principalmente porque eu sempre estava com muita pressa, pois tinha que dirigir mais de 160 quilômetros. Mas, naquela primeira noite, eu parei porque realmente precisava comer algo. Eu estava tão faminto que meu estômago roncava alto. Quando vi o letreiro à distância, saí da estrada em direção à entrada do parque de trailers, saí do carro e caminhei até o caminhão. Para minha surpresa, aquele cara estava preparando alguns dos melhores tacos que eu já havia comido na vida. Pedi para levar e comi no carro. Fiquei verdadeiramente impressionado com aqueles tacos deliciosos, ou talvez fosse a fome, mas eles tinham gosto de glória. Dirigi para casa naquela noite sentindo que havia feito uma grande descoberta culinária. Na noite seguinte, fiz exatamente a mesma coisa, e assim continuei nos dias seguintes. Não posso dizer que era todos os dias, mas com certeza parava lá com frequência. Eu já não voltava ao carro para comer desesperado como na primeira vez. Agora, ficava ao lado do caminhão, apreciando meus tacos com bastante gosto e aproveitando a variedade de molhos que o cara oferecia. Terminava com um refrigerante e um cigarro. Ele também tinha aqueles lenços de mão com cheiro de limão, que ele sempre me dava, e eu guardava alguns para a viagem de volta. A verdade é que devo ter feito isso umas 40 ou 50 vezes nos meses seguintes, mas, apesar de parar lá quase todas as noites e conversar bastante com o cara, curiosamente, nunca soube seu nome. Eu não perguntei na primeira vez, e depois, simplesmente, não perguntei. Bem, eu realmente não precisava saber o nome dele, e ele não precisava saber o meu, então deixei passar. Acho que isso me faz soar um pouco rude agora que penso nisso, mas ele também nunca perguntou meu nome, então acho que não o incomodava. Eu era apenas um dos muitos clientes regulares que ele tinha no negócio. O ponto é que eu gostaria de ter perguntado seu nome, porque chegou o dia em que essa informação seria importante, talvez questão de vida ou morte, e eu simplesmente não a tinha. Fiquei irritado comigo mesmo por não ter perguntado. Quando estacionei meu carro no lugar de sempre, como fazia todas as vezes, fui até o caminhão, como de costume. Tudo parecia perfeitamente normal a princípio, mas não estava. Aquela foi a primeira vez que cheguei ao local e o vendedor de tacos não estava no caminhão preparando sua mercadoria, e não parecia haver nenhum cliente também. Aparentemente, eu era o único ali naquele momento. Melhor ainda, pensei. Esperei alguns momentos, mas ele não apareceu. Achei que talvez estivesse verificando as rodas na parte de trás, fora de vista,
ou talvez tivesse aberto tarde e ainda estivesse organizando as coisas. Mas, depois de esperar por vários minutos, imaginei que tudo o que eu precisava fazer era assobiar ou gritar, e o cara sairia correndo de onde quer que estivesse preso para me atender. Caminhei em direção ao caminhão e comecei a chamar, mas ninguém apareceu, nem atendeu. Notei também que estava tudo muito quieto, sem ninguém na estrada, nem no estacionamento de trailers. Tudo estava completamente silencioso. Enquanto olhava ao redor, impacientemente esperando o atendente aparecer, comecei a sentir um cheiro de queimado. Fiquei na ponta dos pés, tentando ver se havia algo na grelha, mas não consegui. Porém, com certeza eu podia sentir o cheiro de algo queimando. Logo, vi um pouco de fumaça saindo. Sim, algo estava definitivamente queimando na grelha, embora eu não pudesse ver o que era. Gritei algo meio bobo, como ei, acho que você está queimando alguma coisa, amigo, mas ainda assim tudo permaneceu silencioso, exceto pelo som de algo fritando na grelha acima de mim. E não é que eu seja pequeno, é que aquele era um daqueles grandes caminhões de taco, não um pequeno como os de sorvete. Esse caminhão era bem equipado, o que me impedia de ver o que estava na grelha. Naquele ponto, eu já estava começando a ficar frustrado, mas também preocupado, porque algo estava queimando na cozinha e o dono não aparecia. Se aquilo continuasse queimando, poderia ser perigoso, não só porque poderia danificar a grelha, mas o caminhão inteiro poderia pegar fogo. E isso não é exagero. Tudo o que é preciso é uma faísca, e adeus ao meu caminhão de taco favorito. Mas, além disso, o homem perderia seu meio de sustento. A verdade é que eu gostava do cara. Gostava dos tacos. Gostava da maneira como ele acenava com a cabeça de forma simpática quando eu reclamava de algo do meu turno de trabalho. Mas, principalmente, gostava do fato de que ele estava sempre lá, todos os dias, trabalhando duro e de maneira consistente. E, se tem algo que aprendi, é que é difícil encontrar coisas confiáveis. Então, quando as encontro, aprendo a apreciá-las, mesmo que venham na forma de um caminhão de taco tarde da noite. Se fosse eu, gostaria que pelo menos alguém desligasse o gás ou a grelha e evitasse que meu local de trabalho e, provavelmente, meu bem mais valioso fosse destruído em chamas. Eu não sabia onde o cara estava ou se ele tinha passado mal, mas o que eu sabia é que não queria ver o meu taco track favorito pegar fogo. Então, fui até a entrada lateral, onde havia uma porta estreita com um conjunto de escadas retráteis. Subi, peguei a maçaneta e abri a porta. A primeira coisa que vi foi uma caixa registradora aberta e vazia, com a gaveta derrubada e algumas moedas espalhadas ao redor. A primeira coisa que me veio à mente foi um assalto. Mas, também, não vi sinais de luta. A gaveta tinha sido puxada, mas um assaltante poderia ter sacado uma arma, mandado o atendente correr e não olhar para trás, e então esvaziado a caixa. Só de pensar nessa possibilidade já me enchia de raiva. Aquele era um homem trabalhador, que provavelmente adquiriu o caminhão com muito sacrifício e horas de trabalho. E, então, um bandido aparece e rouba o fruto de todo o seu esforço. Porém, pelo menos, ninguém parecia ter se machucado, até que fui até a grelha para desligá-la. Para fazer isso, precisei dar alguns passos à frente e subir mais alguns degraus de metal. A grelha estava à minha esquerda. Quando olhei para ela, meu coração quase parou de susto e, logo em seguida, de pânico. O que estava queimando na grelha era a forma perfeita e totalmente carbonizada de uma mão humana. Quando vi aquilo, o choque foi tão grande que caí para trás nos pequenos degraus. Felizmente, consegui manter o equilíbrio e não caí no chão. Depois disso, tudo o que consegui fazer foi tentar não olhar mais para a grelha, enquanto abria o pequeno compartimento sob ela e apagava a chama. Depois, simplesmente voltei para a porta do caminhão, fechei-a, e fui até meu carro para ligar para a polícia. No início, eu não sabia exatamente o que dizer ao operador. Sabia que havia ocorrido um roubo e que alguém tinha se machucado seriamente, mas não sabia para onde a pessoa tinha ido ou para onde tinha sido levada após o assalto.
E o pior, eu nem sabia o nome do dono do taco track. Isso era um mistério completo. A única razão pela qual eu tinha certeza de que não se tratava de um acidente era por causa do dinheiro que faltava. Respondi a várias perguntas do operador, que me disse que alguns agentes viriam resolver o caso. Depois de fazer o relatório, não era necessário que eu permanecesse no local, mas eu fiquei. Queria ter certeza de que o atendente não voltaria com um curativo no braço ou algo do tipo. Mas ninguém apareceu. Esperei mais 30, 40 minutos, mas nada, nem mesmo a polícia apareceu. Passei quase uma hora no local e ninguém apareceu. Decidi ir para casa. Dirigi de volta para casa, sentindo-me meio entorpecido. Minha cabeça girava o tempo todo, imaginando o que havia acontecido e por que a polícia não chegou com as sirenes ligadas, sabendo que algo tão terrível havia ocorrido. Até hoje me culpo por nunca ter perguntado o nome do atendente. Se eu soubesse, talvez pudesse ter ajudado mais a polícia. Tentei buscar informações no Google, usando termos como dono de taco track ferido em assalto, mas só encontrei notícias sobre roubos violentos que não correspondiam ao que vi. Nos dias que se seguiram, nunca mais vi o caminhão de taco. Eles o removeram dali, e nunca mais ouvi falar do atendente. Espero que ele esteja bem. Isso tudo aconteceu há 6 anos, em junho de 2018. Naquela época, decidi fazer uma viagem solo de um dia, sem muito planejamento. Gosto muito de turismo, e havia alguns lugares relativamente próximos que eu ainda queria arriscar da minha lista de lugares para visitar antes de voltar à faculdade em agosto. O plano era simples: acordar cedo para começar a viagem, ver alguns pontos turísticos durante o dia, e depois começar a dirigir de volta para casa por volta das 21 horas. Achei que dessa forma eu poderia maximizar meu tempo sem precisar gastar com hotel, economizando algum dinheiro. A ida foi tranquila, mas a volta foi uma história bem diferente. Acabei saindo por volta das 22 horas, e de acordo com o Apple Maps, estimei que levaria cerca de 4 horas e meia para chegar em casa. Já havia completado metade do caminho quando comecei a me sentir cansado. Tentei me manter acordado lavando o rosto com água da minha cantina várias vezes, mas não adiantou. Em determinado momento, percebi que estava ficando perigoso dirigir. Decidi que, na próxima parada que eu visse, encostaria o carro e tiraria um cochilo de 1 hora antes de continuar. Ainda dava para chegar em casa a um horário razoável, então foi exatamente isso que fiz. Alguns quilômetros depois, encontrei um ponto de descanso e estacionei no local. A primeira coisa que notei foi a falta de carros. O lugar estava completamente vazio, e, se não fosse por algumas luzes acesas, eu teria achado que estava abandonado. Isso fazia sentido, já que era bem tarde e essa não era uma estrada muito movimentada. Reclinei o banco, programei o alarme para tocar em 1 hora e adormeci. Quando o alarme tocou, percebi que precisaria entrar no prédio, pois agora eu tinha que ir ao banheiro. Minha bexiga sempre complicando as coisas para mim. Comecei a caminhar em direção ao prédio e, quando entrei, encontrei os banheiros e abri uma das cabines. Não fiquei nem 30 segundos lá dentro quando, de repente, ouvi alguém conversando do lado de fora, no corredor. Fiquei surpreso, porque não ouvi a porta da frente abrir, e meu carro era o único no estacionamento até 1 minuto atrás. Não consegui entender como alguém poderia ter chegado tão rápido. Foi então que a porta do banheiro se abriu e, naquele momento, fiquei um pouco nervoso. Mas pensei que provavelmente era apenas outra pessoa normal que eu de alguma forma não tinha notado, então não dei muita importância. Estava prestes a sair quando uma batida leve na porta da cabine chamou minha atenção. Respondi de forma constrangedora: "Tem alguém aqui?", mas não houve resposta, apenas um silêncio mortal. Agora estava mais nervoso, então decidi ficar dentro da cabine até a pessoa ir embora. Foi quando notei um olho espiando pela fresta da porta da cabine. Quando fizemos contato visual,
o homem começou a gritar e a bater a cabeça violentamente contra a porta. Que diabos, murmurei para mim mesmo, começando a sentir medo. Pensando rápido, usei todo o meu corpo para bloquear a porta e impedir que ele a quebrasse. Mas, vendo que ele não parava de bater e gritar, abri a porta de uma vez e derrubei o sujeito. Depois corri o mais rápido que pude para fora do banheiro e em direção ao meu carro. Já estava no meio do estacionamento quando ouvi a porta da frente se abrir atrás de mim. Olhei para trás, claro, o homem estava me perseguindo. Felizmente, eu era muito mais rápido e, finalmente, cheguei ao carro, liguei o motor e comecei a dar ré. Mas o homem conseguiu me alcançar e bateu o corpo contra a porta do carro enquanto eu acelerava. Olhei pelo retrovisor e, à medida que me afastava, vi o homem se levantar como se nada tivesse acontecido, apenas parado ali, olhando em minha direção. Eu estava completamente chocado. Não conseguia processar o que havia acabado de acontecer. Honestamente, não sabia o que pensar. A gente sempre ouve histórias malucas como essa, mas nunca acha que vai acontecer com a gente. Quando saí do ponto de descanso, estava tão assustado que, provavelmente, ultrapassei o limite de velocidade por alguns quilômetros. E, pelo resto do caminho para casa, acho que nem preciso dizer que eu não pegaria no sono de jeito nenhum, já que meu corpo estava cheio de adrenalina após esse encontro aterrorizante com essa criatura vinda do inferno. Até hoje, não faço ideia de quem ele era, de onde veio ou qual era o problema dele. Se tivesse que adivinhar, diria que provavelmente era um sem-teto que não estava em seu juízo perfeito. Mas, por outro lado, por que um sem-teto estaria praticamente no meio do nada, na beira de uma rodovia? Não faz sentido. Como ele chegou lá? Tudo que sei é que nunca mais parei em um ponto de descanso desde então, e pretendo manter essa decisão pelo resto da minha vida, se possível. Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. No ano passado, decidi fazer uma viagem de carro para visitar alguns amigos com quem estudei no ensino médio. Eles haviam se mudado para a cidade de Berkeley para estudar na Universidade da Califórnia e, desde então, todos os verões eu viajo até lá para visitá-los e passar um tempo juntos, já que estudamos juntos durante todo o ensino médio e somos praticamente como irmãos. Normalmente, eu faria essa viagem de avião, mas no ano passado resolvi dirigir porque havia vários lugares ao longo do caminho que eu realmente queria visitar, incluindo parques, museus e locais históricos que queria conhecer. Eu saí cedo naquele dia para ter tempo de visitar esses lugares, já que a viagem inteira levaria alguns dias e eu queria aproveitar ao máximo o tempo. Os primeiros 2 dias da viagem correram bem e foram completamente normais, mas no terceiro dia, eu esperava já ter chegado ao meu destino e, em vez disso, ainda estava dirigindo no meio da noite. Era provavelmente entre 21 horas e 22 horas, e a estrada estava muito tranquila, com pouco tráfego, o que era muito agradável, embora um pouco inquietante, já que sempre tive um certo medo de estradas desertas. Eu ainda tinha algumas horas de viagem e estava realmente ansioso para chegar à casa do meu amigo o mais rápido possível, mas precisava ir ao banheiro e tomar um café para me manter acordado, então parei no próximo saída onde havia um ponto de descanso ao lado da estrada. Este ponto de descanso era bastante pequeno, nada comparado àqueles grandes pontos de parada que têm estacionamento para caminhões e um posto de gasolina ao lado. Este era apenas um pequeno edifício com uma fila de estacionamentos na frente. Mas eu não precisava de mais do que isso, então foi ideal para mim. Assim que cheguei, percebi que estava bastante escuro e parecia não haver mais ninguém, então estacionei o carro e comecei a caminhar em direção ao edifício. Aproveitei para esticar um pouco, já que estava dirigindo há várias horas e começava a sentir meus músculos adormecendo. Dentro do edifício, olhei ao redor e vi que havia um corredor com um armário de limpeza e um banheiro masculino de um lado, e um banheiro feminino do outro. Também havia algumas máquinas de venda automática e um rack com revistas. Olhei para uma das máquinas de venda automática por um momento, procurando uma bebida energética,
Então me virei e notei um carro que havia chegado ao ponto de descanso e estacionado bem ao lado do meu. Achei isso um pouco estranho. Com todos os outros espaços abertos, por que estacionar bem ao lado do meu carro? Tentei não dar muita importância e entrei no banheiro. Fiz o que precisava e saí em cerca de 5 minutos. Quando saí, notei que o carro ainda estava estacionado bem ao lado do meu e com as luzes acesas, então parecia que o motorista ainda estava dentro. Isso me fez questionar o que o motorista estava fazendo, mas no geral não parecia ser muito importante, então olhei ao redor e minha atenção voltou para a máquina de venda automática. Decidi comprar um Red Bull e, enquanto bebia, não pude evitar de voltar a olhar para o carro estacionado ao lado do meu. Por algum motivo, havia algo que não me agradava. Quando olhei de volta para o meu carro, percebi que o carro ao lado ainda estava ligado. Comecei a caminhar para sair, mas a poucos metros da porta, ouvi o motor daquele carro desligar e, um segundo depois, a porta do motorista se abriu e um homem alto, barbudo, saiu, vestindo uma jaqueta de couro marrom com as duas mãos nos bolsos. Parei onde estava, perto da porta, e o homem começou a caminhar em minha direção. De repente, senti meu corpo se encher de tensão, e havia algo nesse cara que definitivamente me dava uma sensação ruim. No entanto, mantive a calma e tentei parecer tranquilo, mas a verdade é que estava bastante nervoso, especialmente por causa do fato de que seus olhos estavam fixos em mim e realmente pareciam malignos. Quando estávamos a apenas alguns metros de distância, me afastei da porta e comecei a caminhar em direção ao meu carro. Em um momento, inevitavelmente passamos um pelo outro. Eu o cumprimentei com um aceno e ele fez o mesmo, mas quando dei alguns passos à frente, ouvi o homem me chamar com um rei. Naquele momento, virei-me apenas para me deparar com o cano de uma pistola de 9 mm apontado diretamente para o meu rosto e o sorriso macabro do homem. "Por que você está com tanta pressa?" ele me perguntou, enquanto eu lutava para controlar minha respiração, que estava acelerando cada vez mais. Levantei minhas mãos como sinal de que não estava resistindo e perguntei o que ele queria, ao que ele respondeu diretamente: "Dê-me seu relógio, sua carteira e seu celular." Eu obedeci ao seu pedido sem hesitar, pensando que isso seria tudo e que agora ele me deixaria ir. Mas depois de entregar tudo o que ele pediu, ele fez um gesto com a cabeça para que eu o acompanhasse. Em vez de entrar no prédio, ele me fez caminhar para a parte de trás, onde estava a floresta, e entramos na mata. Naquele momento, meu coração estava batendo forte, pois eu tinha certeza de que, se ele apenas quisesse me assaltar, ele teria me deixado ir, mas em vez disso, ele estava me levando para dentro da floresta, o que claramente mostrava que ele tinha outra intenção. Eu estava convencido de que, por alguma razão, ele queria me matar. Enquanto caminhávamos, perguntei a ele por que ele estava me levando para lá e ele apenas respondeu: "Caminhe." Estava realmente assustado e implorei para que ele me deixasse ir. Disse que ele poderia levar meu carro se quisesse, mas ele não respondeu. Quando havíamos caminhado cerca de 15 ou 20 metros na floresta, ele pediu para eu parar e me virar. Fiz o que ele pediu e ficamos frente a frente. Ele estava a apenas 2 metros de distância de mim. Então, ele apontou a arma diretamente para o meu rosto e eu soube que era o fim para mim. Eu iria morrer ali, dentro de uma floresta no meio do nada. A única coisa que eu conseguia pensar era no sofrimento dos meus pais quando a notícia chegasse a eles. Naquele momento, pude sentir as lágrimas escorrendo pelo meu rosto e cada fibra do meu corpo tremendo enquanto esse infeliz me olhava com olhos cheios de maldade. Ele me pediu para me ajoelhar e eu o fiz, sabendo que eram meus últimos momentos de vida. Fechei os olhos com força, esperando pelo tiro, e então aconteceu: bang! 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 3 tiros seguidos. Cobrindo meus ouvidos com as mãos, gritei a cada disparo que caía no meu rosto e no chão, chorando e em pânico absoluto. Estou morto, pensei, mas não senti nada, nenhuma dor, nenhum sinal de estar ferido, apenas a sensação mais intensa de terror que já experimentei na vida. Um medo tão profundo que eu podia sentir nos meus ossos. Foi quando ouvi a risada dele.
O cara estava rindo como se alguém tivesse contado a ele a piada mais engraçada do mundo e, enquanto eu ainda estava deitado no chão, chorando e aterrorizado, ele disse: "Vá para casa, garoto, e não se esqueça de lavar suas calças." Então ele se virou e saiu andando, rindo como se nada tivesse acontecido. Comecei a me tocar, procurando feridas, e não havia nenhuma. Então soube que ele não tinha me baleado. Não consigo descrever o que senti naquele momento. Era uma mistura de terror, alegria por estar vivo e ileso, e um profundo sentimento de humilhação. Era uma mistura de emoções que eu não conseguia processar, então fiquei onde estava por alguns minutos, enquanto ouvia o motor do carro do homem começar e depois se afastar. Só então reuni forças para levantar e voltar ao meu carro, mas primeiro voltei ao edifício e lavei meu rosto no banheiro. Olhando no espelho, vi que minha aparência estava terrível, meu rosto estava vermelho e inchado, coberto com uma mistura pegajosa de lágrimas e muco. Eu estava grato por estar vivo, mas também me sentia profundamente humilhado e abatido, enquanto meu corpo ainda tremia descontroladamente. Acho que ainda estava em choque nervoso. Após alguns minutos, saí do estabelecimento e dirigi até a cidade mais próxima. Lá, consegui pegar emprestado um telefone e chamar a polícia. Mais tarde, contei aos policiais o que havia acontecido e dei uma descrição detalhada do sujeito. Naquela noite, aluguei um quarto na cidade e passei a noite lá. No dia seguinte, sentindo-me um pouco melhor, segui viagem, mas sem parar em nenhum lugar. Fui direto para a casa do meu amigo. Quando cheguei, contei a ele o que havia ocorrido e eles não podiam acreditar, assim como não podiam acreditar o quão perto estive da morte naquela noite. Fiquei na casa do meu amigo por algumas semanas, como faço todos os anos, e durante esse período tentei parecer o mais normal possível. No entanto, por dentro, eu estava muito chocado, e esse choque não desapareceu por meses. Mesmo hoje, quando olho para trás nessa experiência, revivo as mesmas emoções que me dominaram naquele dia. Nunca soube nada sobre o cara que me roubou e quase me matou, então não sei se conseguiram capturá-lo ou se ele ainda está por aí aterrorizando as pessoas. Apenas segui com minha vida, mas, sim, nunca mais parei em um posto de descanso desde então. Olá, meu nome é Dei, trabalho como caminhoneiro há mais de 25 anos. A história que vou contar aconteceu há cerca de 4 anos e é algo que marcou minha vida para sempre. Era uma noite chuvosa e eu estava dirigindo meu enorme caminhão na estrada, que, naquela hora, estava completamente deserta, já que era 4 horas da manhã. Estava a 4 horas de distância do armazém da empresa onde eu precisava entregar uma remessa de suprimentos industriais, quando começou a chover torrencialmente, como se viesse do nada. Isso dificultou a visibilidade na estrada, mas depois de tantos anos exercendo essa profissão, posso dizer que estou bastante acostumado a dirigir nessas condições por longas horas, embora isso não tenha impedido o incômodo de saber que a chuva poderia me atrasar a viagem inteira. No entanto, o aguaceiro não foi a única coisa que me causou desconforto naquela noite. Por algum motivo desconhecido, desde que entrei naquela última parte da estrada, uma estranha inquietação começou a tomar conta do meu corpo. Não consegui descrever exatamente o que era, apenas sabia que algo parecia estranho. Talvez fosse o silêncio inquietante que me cercava ou o fato de ter dirigido por muitas horas sem descanso. O que é certo é que não consegui me livrar daquela sensação de que algo estava errado. Tentei afastar isso colocando um pouco de música no rádio, o que certamente ajudou a distrair minha mente um pouco, mas a estranha inquietação nunca desapareceu. Continuei dirigindo, apesar da baixa visibilidade, mas reduzi a velocidade para ter manobrabilidade em caso de imprevistos. É uma precaução que sempre tomo ao dirigir na chuva. No entanto, alguns quilômetros adiante, algo muito inesperado aconteceu. A chuva ainda caía intensamente, enquanto a neblina ficava cada vez mais espessa. No entanto, eu consegui ver através da neblina as luzes de um carro que parecia estar vindo a toda velocidade na direção oposta e estava indo diretamente em direção a mim. Devido à espessa neblina,
Era impossível para mim vê-lo até que estivesse praticamente em cima do meu caminhão. Imediatamente e reflexivamente, girei o volante para tentar evitar o impacto no último segundo, mas, ao fazer isso, devido à umidade na estrada, tornou-se impossível recuperar o controle do caminhão e, não importa o quanto eu me esforçasse para estabilizá-lo, acabei capotando violentamente e saindo da estrada. A última coisa que me lembro foi a sensação de falta de peso enquanto o caminhão girava e o barulho estrondoso do capotamento. Quando acordei, estava deitado no chão frio e tudo estava borrado. Minha cabeça doía intensamente e meu corpo estava pesado. Tentei me mover, mas não consegui. Logo percebi que estava gravemente ferido e não conseguia mover as pernas em choque, enquanto tentava lembrar o que havia acabado de acontecer. Eventualmente, tudo voltou à minha memória, o carro me atingindo, eu tentando controlar o caminhão capotando, o barulho, os estalos, a dor e agora eu deitado no meio do nada, ferido e sozinho. Tentei pedir ajuda, mas minha voz estava muito fraca, mal conseguia emitir um som. Eu estava preso nos escombros e não sabia por quanto tempo conseguiria sobreviver. Enquanto eu estava lá, lutando para manter os olhos abertos, reuni toda a força que me restava para tentar gritar por ajuda, mas não adiantou, pois naquele momento comecei a ouvir passos se aproximando e, à distância, consegui distinguir o som de um motor funcionando. Poucos momentos depois, um homem mais velho se aproximou, acompanhado por um homem mais jovem. Eles eram pai e filho. Eles me ajudaram e chamaram uma ambulância. Às vezes, eu sentia minha consciência esmecendo, mas aguentei o máximo que pude, sabendo que a ajuda estava a caminho. Finalmente, a ambulância chegou e fui levado para o hospital. No caminho, estive consciente e inconsciente várias vezes, mas lembro dos médicos dizendo que eu tinha vários ossos quebrados, sangramentos internos e uma grave lesão na cabeça. Eles também disseram que eu tinha a sorte de estar vivo. Eu não podia acreditar. Eu tinha passado por um acidente quase fatal e não sabia como iria me recuperar ou se realmente iria, porque, com base no que os médicos estavam dizendo, era possível que aqueles fossem meus últimos momentos neste mundo. Felizmente, não morri, mas o processo de recuperação foi tão torturante que, às vezes, eu desejava não ter sobrevivido. Os dias se transformaram em semanas e eu ainda estava no hospital tentando curar minhas feridas. Não conseguia me mover e estava completamente dependente das enfermeiras e médicos. Nunca me senti tão impotente na vida, mas, com o passar dos dias, comecei a notar coisas estranhas acontecendo ao meu redor. Havia vezes em que eu acordava no meio da noite e sentia alguém me observando. No começo, pensei que era apenas eu, devido ao dano cerebral ou alguma lesão no meu cérebro, mas quanto mais isso acontecia, mais eu começava a acreditar que algo não estava certo. Uma noite, enquanto estava deitado na minha cama de hospital, vi uma figura em pé no pé da minha cama. Era uma figura alta e escura, mas eu não conseguia distinguir suas características. Tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha boca. Enquanto isso, a figura começou a se aproximar de mim. Tentei me mover, mas não consegui. Era absolutamente desesperador e aterrorizante. A figura continuava se aproximando até que eu pude sentir seu frio sopro em meu rosto. Fechei os olhos com força e comecei a rezar. Eu estava tão aterrorizado que sentia meu coração batendo forte nos ouvidos. Permaneci assim por alguns minutos até finalmente abrir os olhos e perceber que ela tinha desaparecido. Não consegui dormir pelo resto da noite. Quando as enfermeiras chegaram pela manhã, contei a elas o que havia acontecido, mas elas descartaram como um simples episódio de paralisia do sono, o que poderia ser uma consequência da minha lesão cerebral e do estresse de toda a situação. No entanto, eu discordava. Estava convencido de que o que eu tinha visto era completamente real e não uma alucinação, como elas tentaram fazer parecer. A partir daquele dia, comecei a ver a figura com mais frequência em todos os lugares e a qualquer hora do dia. Talvez você pense que, com o passar dos dias, eu me acostumaria, mas não foi o caso. Era absolutamente aterrorizante toda vez e estava me deixando louco.
No entanto, não mencionei mais nada sobre isso. Em vez disso, comecei a pesquisar na internet, pois de alguma forma estava certo de que aquela figura tinha algo a ver com o acidente. Foi então que descobri que naquele trecho de estrada haviam ocorrido muitos acidentes semelhantes ao meu, e muitas das vítimas afirmaram ter experienciado ocorrências estranhas. Alguns falaram sobre ver as luzes de um carro os atropelando, enquanto outros alegaram ter visto uma figura no meio da estrada que causou o acidente. Naquele momento, soube que não estava sozinho na minha experiência e que, de fato, a figura que parecia me perseguir dia e noite era a causa do meu acidente. Eu estava com medo, mas também estava irritado. Queria saber por que isso aconteceu comigo. Queria saber quem ou o que era aquela figura e por que estava me perseguindo. Mas primeiro, eu precisava ter certeza de que isso era realmente o caso. O homem que parou para me ajudar naquele dia com seu filho, seu nome era William. Ele me acompanhou ao hospital e contou à minha família. Antes de ir embora, deixou-me seu número de telefone, dizendo que eu poderia contar com ele se precisasse de algo. Não poderia estar mais grato, pois ele e seu filho foram meus anjos da guarda naquela noite. Lembrei-me de que ele chegou à cena quase imediatamente, o que significa que ele estava muito perto de mim quando tudo aconteceu, e, portanto, ele deve ter visto o carro vindo em alta velocidade na direção oposta. Naquela tarde, liguei para ele e perguntei sobre isso. Sua resposta simplesmente corroborou o que eu já suspeitava: ele não viu nenhum outro carro. Ele me contou que, no momento do acidente, estava alguns metros atrás do meu caminhão quando de repente notou que o caminhão virou à esquerda abruptamente e começou a zigue-zaguear até finalmente sair da estrada e começar a girar. Mas ele me garantiu que não havia nenhum carro na direção oposta e que, na verdade, nenhum outro carro passou até a chegada da ambulância. Embora eu já suspeitasse que algo assim tivesse realmente acontecido comigo, o fato de William ter confirmado isso realmente me deu arrepios, pois aquela figura, seja lá o que fosse, quase fez com que eu perdesse a vida, assim como aconteceu com vários motoristas que encontraram o carro fantasma antes de mim. Mas o mais estranho aconteceu naquela mesma noite. Mais tarde, por volta das 23 horas daquele dia, a figura apareceu novamente ao pé da minha cama e, mais uma vez, começou a se aproximar até se posicionar ao meu lado. Mas desta vez, não desapareceu, começou a sussurrar palavras para mim. A figura começou a me contar sua história. Ela me disse que era um motorista de caminhão que havia morrido em um acidente naquele trecho de estrada muitos anos atrás. Contou-me que estava dirigindo seu caminhão em uma noite tão escura e chuvosa quanto aquela, quando, de repente, surgiu um carro vindo na direção oposta. Mas, ao contrário de mim, ele não conseguiu evitar o impacto e colidiram de frente. Ninguém sobreviveu. Congelei e, quando estava prestes a perguntar quem ele era, uma enfermeira abriu a porta e veio me dar o tratamento daquela noite. Foi a última vez que a figura apareceu na minha frente. Desde então, nunca mais a vi. No dia seguinte, comecei a pesquisar sobre os acidentes naquela área e, após várias horas de busca, encontrei uma notícia de 35 anos atrás que relatava um acidente fatal naquela rodovia, no qual o motorista de um carro de passeio, que estava sob influência de álcool, dirigiu na direção errada e colidiu de frente com um caminhão, e ambos os motoristas perderam a vida instantaneamente. No entanto, não havia detalhes sobre os motoristas envolvidos no acidente. Quando vi essa notícia, percebi que naquela noite não era realmente o espírito do motorista do caminhão que causou meu acidente, como eu pensava, mas o espírito do motorista do outro carro. Mas o que eu achei mais triste foi o fato de que, provavelmente, essas duas almas estavam presas naquele momento, incapazes de transcender. Desde então, sempre que tenho a oportunidade, faço uma oração por ambos, para que finalmente encontrem seu caminho para o descanso eterno.